Boa noite, rotaractianos de todo o Brasil. Sejam bem-vindos a mais um webinar da Almir Brasil. Espero que estejam todos bem nessa noite. Nosso tema da noite, como vocês já sabem, é oratória. Nós temos aqui como convidados o Felipe e o Ezequiel, a quem eu vou apresentar em uns instantes. Apenas para apresentar um pouco mais da proposta da nossa noite, abordando o tema oratória, mais especificamente o nosso concurso nacional de oratória, falará o Felipe, e posteriormente teremos um treinamento também no tema de oratória com o Ezequiel. Espero que vocês estejam bem ansiosos, assim como eu. Esqueci de me apresentar, né? Eu sou o Tito Ribeiro, sou diretor de treinamentos da Almir Brasil, e viemos fazendo alguns treinamentos aí desde o começo da gestão, e teremos ainda alguns para frente também. Eu estou dando uma enroladinha aqui, que esse tempo inicial é o tempo que o pessoal está conectando. Então, em um segundo a gente vai começar com a apresentação do Felipe, mas por enquanto eu queria avisar vocês que durante o evento dessa noite eu vou estar disponibilizando para vocês um questionário online, que esse questionário também servirá como um controle de presença e participação nesse evento. Então, peço a vocês que quando liberar esse questionário, eu vou estar avisando vocês, e aí vocês preenchem eles para a gente ter o controle de quem participou, e ele também tem uma parte de feedback, uma parte de contato, e isso é interessante para os nossos controles, tá? No mais, nós já estamos planejando o webinar do mês que vem, e esse com certeza divulgaremos com mais antecedência, então fiquem antenados também nas notificações e comunicações do Rotaract Brasil, que muito mais novidade está para vir por aí. Muito bem, apresentando então nosso primeiro palestrante da noite, ele que é um rotaractiano, Felipe Cordeiro. Ele é empresário e consultor empresarial, ele é associado do Rotaract Clube de Frutal, Juca Azevedo, no distrito 4770 de Rota Internacional. Ele foi campeão do 7º Concurso Nacional de Oratória em 2013 e hoje ele é o atual gerente do 8º Concurso Nacional de Oratória, representando o Almir Brasil, gestão 2014-2015. Felipe, peço então que você compartilhe conosco as novidades que você tem sobre o novo Concurso Nacional de Oratória. Boa noite. Boa noite, Tito. Boa noite, companheiros de todo o Brasil. É com enorme prazer que eu falo para todos vocês essa noite, como gerente do 8º Concurso Nacional de Oratória para a Rotaract no Brasil. Meus amigos, meu dever aqui nessa noite é falar sobre novidade, sobre mudança, tá? E a primeira mudança, a primeira novidade é que após meses de discussão, a intenção da Almir Brasil, a intenção dessa edição do Concurso Nacional de Oratória é fazer com que o concurso ele seja interessante para quem assiste e também para quem apresenta, tá? Por isso nós nos inspiramos no formato TED, que é um formato americano de apresentação de vídeos e treinamentos. Essa principal mudança está ligada a quê? A um tema central, que permite maior flexibilidade de apresentação. Então, o candidato, o participante do Concurso Nacional de Oratória, ele vai se ater a um tema central nessa primeira fase. Esse tema central, ele envolve um eixo com vários temas. São eles, sociedade, empreendedorismo e profissionalismo. Sociedade, empreendedorismo e profissionalismo é o tema central. Então, nós entendemos que cada rotaractiano, cada associado de Rotaract tem a sua bagagem profissional e sua bagagem pessoal. Então, ele pode abordar esse tema central de diferentes formas, tá? Então, o concurso, a apresentação do 8º Concurso Nacional de Oratória, ela vai ser algo bem atrativo para quem assiste e para quem apresenta. Então, essa é a principal alteração, esse tema central. Você tem uma grande flexibilidade. Tá? Então, está aí a primeira mudança.
O oitavo concurso nacional de oratória é inicialmente o seu representante distrital ou a sua secretária distrital, o secretário ele faz a sua inscrição, tá? Depois, já você como participante do concurso, você tem a fase classificatória e a fase final. Antes disso tudo, nós vamos pedir aos inscritos, aos participantes do concurso nacional de oratória, a confecção de um vídeo, tá? Então, isso é outra inovação, outra novidade. Você que irá participar do concurso nacional de oratória, você vai montar um vídeo de autoapresentação, já para envolver os participantes e os rotaractianos do Brasil com o oitavo concurso nacional de oratória, tá? Porém, ressalto que as fases classificatória e final se mantêm do mesmo jeito, o mesmo tempo de 3 a 5 minutos, tá? Caminhando. Outra alteração que nós fizemos é a questão da fase final. A fase final, ela ocorreu um aumento de tempo. Então, vocês, quando iriam para a fase final, vocês tinham apenas 30 segundos para pensar, para analisar sobre o tema que é dado na hora para vocês. Ao invés de 30 segundos, vocês vão ter um minuto. Além disso tudo, o tema da fase final, que vai ser dado no momento a você, candidato, que for para a fase final, deve, isso está no regulamento, deve ter ligação com a fase classificatória, ou seja, com o tema central. Então, o tema da fase final, que é dado a você na hora, tá, deve ter ligação com o tema central da fase classificatória. Ou seja, deve ter ligação com sociedade, empreendedorismo e profissionalismo. Tá? Então, isso é outra novidade. Caminhando. Na primeira fase, nós permitimos que os candidatos, o regulamento permite que os candidatos façam uso de anotações, tá? De anotações. Porém, deixamos bem claro que não é permitido a leitura dessas anotações, tá? Você não pode ler essas anotações. As anotações estão ali como um eixo para você visualizar. Agora, meus companheiros, você está discursando, tá? Você está orando. Você não pode ler suas anotações. Se você fizer isso, os jurados vão diminuir a sua nota, tá? Vocês vão ser penalizados. Então, não leiam suas anotações. Na primeira fase, você pode fazer uso de anotações, mas você não pode ler, senão você não está discursando, você está lendo. Tá? Então, essa questão das anotações, ela continua na primeira fase, mas você não pode ler, tá? Senão você irá ser penalizado. Tá? Isso também está bem claro no regulamento. Algumas pessoas já me perguntaram, até porque nossas inscrições do oitavo concurso nacional de oratória está aberta desde o dia 1º de outubro. Tá? Algumas pessoas já me perguntaram. A questão da vestimenta, meus amigos. A vestimenta, ela gera sempre uma grande polêmica, tá? Como eu devo ir vestido ao concurso de oratória? A questão da vestimenta, tá? O regulamento, ele também é bem claro nessa questão da vestimenta. A vestimenta deve estar ligada com o que você irá falar, tá? Então, a partir do momento que é soltado o tema central, como já foi soltado, está no regulamento, você irá elaborar o seu discurso para a primeira fase, para a fase classificatória, a sua vestimenta tem que estar ligado a isso. Então, o exemplo que eu sempre dou a todos, você não pode falar do assunto X e ir vestido do assunto Y, tá? Então, a sua vestimenta deve estar em sintonia com o tema. Então, analisem o tema, mais uma vez repetindo, sociedade, empreendedorismo e profissionalismo. Analisem o seu discurso, o que vocês têm em mente para falar na fase classificatória e alinhem a sua vestimenta com isso. Tá? Então, a sua vestimenta deve estar ligado ao seu tema, à sua apresentação. Além disso, outras dicas que eu sugiro para vocês nós estamos num evento de Rotaract, existe a presença de um protocolo, a sua apresentação, e neste momento que você está se apresentando para todos os rotaractianos do Brasil, no evento, você é um orador.
Então, pense em tudo isso que eu estou lhe dizendo. Mas o regulamento é bem claro, meus amigos. A sua vestimenta tem que estar ligado ao seu discurso, ao que você vai falar. Então, essa é a dica, é o segredo. Caminhamos. Felipe, a questão de jurados, o que mudou? Tá? O que mudou na questão de jurados? Nós aumentamos a quantidade de jurados. Saímos de 5 jurados para 6 jurados. Tá? 6 jurados. Esses jurados vão ser divididos em duplas. Tá? Duplas. São 3 duplas. Cada duplo irá avaliar um determinado tema, um determinado assunto de acordo com as suas competências. Isso é, quais são esses assuntos, quais são essas competências, Felipe? É voz, conteúdo e apresentação. Tá? Então, nós vamos ter duplas de jurados. Também é uma mudança, é mais uma novidade. Tá ok, pessoal? É algo muito interessante, e aí que está o nosso desafio durante esse ano, desde o ano passado, quando nossa presidente Rafaela Caçapava nos procurou, a questão da premiação. Premiação. Felipe, o campeão, o que ganha, o segundo colocado, o que ganha, o terceiro colocado, o que ganha. Nós fizemos e estamos fazendo um esforço muito grande, tá? Para tornar a premiação do 8º Concurso Nacional de Oratória algo bem atrativo, bem interessante. Então, prestem bem atenção na premiação que eu vou avisar vocês. Vamos lá, meus amigos. O primeiro colocado que será o campeão do 8º Concurso Nacional de Oratória, o que ele irá ganhar? Ele ganhar, vejam, é um combo, é como se fosse um lanche aí no McDonald's, um lanche bem grande. Primeiro lugar, ele leva, o primeiro lugar leva a inscrição da próxima CONARC, tá? Isso é praxe, tá? Ele leva a inscrição da próxima CONARC, da 42ª CONARC, leva a inscrição da pré-convenção e inscrição da Convenção de Rotary Internacional, que será realizada em São Paulo em 2015. Então, além da inscrição para a CONARC, ele leva a inscrição da pré-convenção, que tem uma vertente maior para o nosso programa, e também da Convenção de Rotary Internacional, que será realizada em São Paulo. Além disso, Felipe, o primeiro lugar, além disso, leva mais alguma coisa? Leva. Ele leva R$ 500 em dinheiro, tá? Para auxílio na passagem e hospedagem durante o evento em São Paulo, durante a pré-convenção e a Convenção de Rotary Internacional. E, além disso, o famoso e grande desejado troféu transitório de oratória, que fica com o distrito vencedor. Tá? Então, tudo isso, pessoal, é o primeiro lugar. Tá? Ele leva a próxima CONARC, leva a inscrição da pré-convenção e da convenção de Rotary, mais R$ 500. Primeiro lugar. Felipe, e o segundo lugar, o que leva? Ele leva a inscrição da pré-convenção, inscrição da convenção e o troféu de segundo lugar, tá? E o terceiro lugar leva inscrição da pré-convenção de Rotary Internacional e o troféu de terceiro lugar. Então, nós fizemos um grande esforço para os 3 primeiros colocados do 8º Concurso Nacional de Oratória, eles vão estar na Convenção de Rotary Internacional, ok? Além disso, meus amigos, o nosso regulamento, ele deixa bem claro que no decorrer do caminho até a CONARC, nós podemos implementar essa premiação, tá? Nós podemos implementar essa premiação. Mas, agora, no momento, tudo isso é algo bem interessante para vocês, principalmente ligado à capacitação, a evento rotário, tá ok? Então, isso é o que eu tenho para falar para vocês sobre premiação. Vamos voltar agora para a questão estrutural, para a questão do nosso regulamento do 8º Concurso Nacional de Oratória, tá? Eu queria deixar bem claro a vocês, fazer um chamado para todos os companheiros que estão nos vendo, inscrição para o 8º Concurso Nacional de Oratória. As inscrições, como eu já disse anteriormente, abriram dia 1º de outubro, tá? Então, hoje nós temos já 28 dias de inscrição. E vão encerrar
tá? Vai ocorrer o encerramento das inscrições, impreterivelmente, não vai haver prorrogamento, tá, pessoal? Dia 21 de novembro, tá? 21 de novembro, acabou, não vamos prorrogar esse período de inscrição, tá? Então, vejam o tempo, são aí 51 dias, tá, de inscrição, quase 2 meses de inscrição aberta, até o dia 21 de novembro. Tá? Então, os companheiros de todos os distritos que estão nos vendo, estão nos assistindo, tá? Falem com seus representantes distrital para a realização da inscrição, tá? Não deixem para a última hora. E um ponto bem interessante, voltando ao regulamento, a Almir Brasil, a comissão organizadora do concurso, em nenhum momento obriga a forma como o distrito deve selecionar esse candidato, esse participante. Felipe, pode ser por concurso distrital? Pode. Pode ser por uma seleção que meu distrito montou, que não tem a ver com concurso distrital? Pode. Pode ser um concurso de vídeos? Pode. Pode ser por livre manifestação? Pode. Então, o seu distrito ele é livre para nos informar quem irá representar o seu distrito no 8º Concurso Nacional de Oratória. Então, RDR, secretário distrital que esteja nos assistindo, nos vendo, lembre-se disso. O seu distrito é livre para escolher. Felipe, não conseguimos realizar um concurso. Não tem problema, selecione de outra forma. Felipe, não vai dar tempo o concurso, vai ficar para o ano que vem um concurso. Selecione de outra forma. Então, eu queria deixar isso bem claro para vocês. O regulamento, a Almir Brasil, a comissão organizadora, não obriga, não delimita como o distrito deve selecionar o seu candidato, o seu participante. O que nós queremos? Nós queremos um representante do seu distrito, tá ok? Um representante do seu distrito. Isso é bastante importante para a gente, tá? E não adianta, na última hora, lá no dia da CONARC, aparecer com um representante. As inscrições vão até o dia 21 de novembro. Felipe, onde eu faço a minha inscrição? Basta acessar o portal do Almir Brasil, lá está disponibilizado o link do formulário. Tá? Lembrando que o próprio candidato, ele não consegue fazer sua inscrição. Quem faz sua inscrição ou é o representante distrital ou o secretário distrital, ok? Enviou a sua inscrição, você receberá um e-mail com a confirmação e as orientações, tá? Outra questão que alguns representantes, alguns distritos falam comigo, o subsídio financeiro. Nós sabemos que para o representante estar na Conferência Nacional existe um custo, tá? Muitos não conseguem ir, então volta na mesma questão da inscrição. RDR que esteja me ouvindo, que esteja me vendo nesse momento, jogue limpo com o seu distrito, fale com os seus clubes, com o seu distrito, com a sua governadoria, veja as ações, as medidas que é possível para financiar o seu candidato, o seu representante no 8º Concurso Nacional de Oratória. E eu me coloco à disposição, juntamente com toda a equipe Almir, com a Rafaela, com o Eduardo, para buscar soluções para cada distrito, cada RDR, cada companheiro ter o seu representante no 8º Concurso Nacional de Oratória, ok? Então, pessoal, mais uma vez, eu deixo isso bem claro, tá? Quem decide a escolha do seu representante é o seu distrito. Nós precisamos de um representante, ok? Acredito que os principais temas a serem abordados é isso mesmo. Agora vou abrir para o Tito, para a gente estar disponível para perguntas e dúvidas. Obrigado, Felipe. Gostei muito mesmo da sua apresentação. Eu acho muito importante as mudanças que vocês estão sugerindo no CNO. Pessoal, como o Felipe falou aí, e eu reforcei lá no nosso grupo do GoPlus, podem fazer perguntas, nesse momento, diretamente ao Felipe, tá? Principalmente em relação às mudanças do CNO. Fiquem à vontade para fazer algumas perguntas. Vou dar mais um minutinho para vocês, enquanto eu faço uma pergunta pessoal. Felipe, eu queria entender se, no caso de alguém ter mais alguma dúvida após esse webinar sobre as informações que você está passando, queria saber onde eles podem consultar o regimento do concurso e com quem necessariamente eles podem falar.
além de você, tem mais alguém na equipe que pode dar um suporte, ou como que está a sua disponibilidade também para dar esse suporte para o pessoal? Sim, ótima pergunta, Tito. No portal da Almir Brasil, você encontra o regulamento, tá? O regulamento está disponível, tá? Para você consultar o regulamento. A questão de dúvidas, você pode me procurar diretamente, tem um e-mail do Concurso Nacional de Oratória que está no regulamento, você pode me procurar, você fala direto comigo, que sou o gerente do Concurso Nacional de Oratória, e outra pessoa que está disponível para tirar dúvidas é o Eduardo Fritzenreuter, que é o diretor de projetos, tá? Então, o Concurso Nacional de Oratória está ligado com a diretoria de projetos, que o responsável é o companheiro Eduardo, ele também está disponível para tirar dúvidas. Então, o caminho mais rápido é o nosso portal da Almir Brasil. Ótimo, Felipe. Legal. Vou fazer mais uma pergunta para vocês, então, para ver se o pessoal aqui desperta outras curiosidades também. Na verdade, eu queria que você reforçasse essa importância da gente ter uma representatividade legal dos 38 distritos brasileiros nesse concurso, e falar também o que um associado comum, que não é necessariamente o RDR, ele pode fazer em relação à pressão, tanto a representadoria quanto a sua governadoria, para que o seu distrito, na verdade, esteja representado no concurso. Sim, sim. Ótima. Também outra ótima pergunta, Tito. Meus companheiros, deixamos bem claro que, antes de tudo, nós associados de Rotaract temos que exercer nossa liderança, atuar em nossa comunidade, atuar com nossos projetos. E a oratória, isso se torna claro com o passar dos anos, a oratória é uma arma fundamental para que isso ocorra com êxito, tá? Por quê? Um bom orador, um bom líder, ele precisa de bons argumentos, tá? E isso é fundamental, no 8º Concurso Nacional de Oratória, que o seu distrito, ele se torne visível para todo o Brasil, tá? Então, eu sempre digo que os que assistem, quem está na Conferência Nacional de Rotaract, que vê o distrito representado por meio de um candidato, se sente lado a lado, ao lado do candidato, melhor dizendo, se sente ao lado do candidato no momento de sua apresentação. Você, candidato, você associado de Rotaract, que tem interesse em participar do concurso nacional de oratória, o que deve fazer? Primeira coisa, leia o regulamento. Acesse o nosso portal Almir Brasil, leia o regulamento. Segundo, urgentemente, procure o seu representante distrital, tá? Se não tiver ocorrido anteriormente e não for ocorrer um concurso distrital de oratória, converse com ele, manifeste o seu interesse e envolva a organização, a gerência do Concurso Nacional de Oratória, a diretoria de projetos, para auxiliar vocês nessa definição, tá? Porque se não ocorreu o concurso nacional distrital, o concurso distrital de oratória no seu distrito, eu diria, ou melhor, afirmaria que a forma de seleção está aberta, nós temos uma lacuna aí. E quem vai definir isso? O seu distrito, tá? O seu representante distrital. Então, procure o seu representante distrital e procure a comissão organizadora, que nós vamos chegar num consenso e você poderá representar o seu distrito na 8ª edição. Então, eu diria que é primordial o seu interesse, tá? A sua boa vontade. Os caminhos, nós temos vários caminhos, como eu disse anteriormente. Eu já vi em alguns distritos, Tito, que somente um companheiro se manifesta, tá? Somente um companheiro se manifesta. Se esse companheiro atender os requisitos, esse companheiro poderá representar o seu distrito. Presenciei um distrito também que montou um projeto de vídeos para selecionar o companheiro. Logicamente que a maioria dos distritos o que fazem? Concurso distrital de oratória. Ok? Mas, repetindo, o importante é a sua vontade, o seu desejo de participação. Muito bom. E com certeza, com todos esses incentivos que vocês estão oferecendo, a vontade de participação vai ser cada vez maior, com certeza. Sim, sim, a premiação, como eu disse, a premiação tá bem bacana, né? Tá lá em cima, tá ótima.
Muito bem, pessoal. O Felipe continua com a gente até o final do nosso webinar de hoje, tá? Se vocês tiverem qualquer outra dúvida durante a nossa próxima apresentação, vocês podem fazer através do Google Plus e a gente vai anotar e ao final de tudo nós retomaremos com o assunto do CNO também, se for o caso. Um outro aviso que eu queria deixar para vocês é que eu acabei de liberar também na nossa página do Google Plus um formulário online, o qual eu quero que vocês respondam bem rapidinho e ele simplesmente faz a computação de quem está presente e participando desse evento, tá? Essa Companheiro Tito, computação... Oi? assim que você concluiu, eu queria fazer só mais um adendo, tá? Tá, com certeza. Só falando, concluindo sobre o formulário, ele é muito importante, a computação de vocês e dos seus distritos como participantes desses eventos, pois eles computam para a premiação de excelência da UMIR Brasil, tudo bem? Então vamos lá, clicando no formulário e preenchendo bem rapidinho. Felipe, a bola está contigo. Pessoal, só fazendo um adendo para ficar bem claro. A questão do vídeo que eu disse que vai preencher a fase da inscrição. Quando você fizer a sua inscrição, você vai ser orientado a realizar a confecção de um vídeo. Esse vídeo nada mais é do que uma autoapresentação, tá ok? Você vai ser orientado por e-mail a realizar a confecção desse vídeo. Voltando, já fazendo um trabalho à frente, um trabalho preventivo, eu disse que os distritos estão abertos para selecionar o seu candidato da forma como entender, como achar melhor. Porém, nós temos algo ideal, algo interessante. O ideal, meus amigos, é que, que não, se não for possível nessa gestão, mas nas próximas gestões, que vocês realizem concurso distrital de oratória. Tá? Então, se o seu distrito ainda não tem um concurso distrital de oratória, converse com a sua equipe distrital, converse com o seu clube, com o seu RDR, para estar realizando isso futuramente. Tá? E esse concurso distrital de oratória, ele pode seguir os mesmos moldes do concurso nacional de oratória. Tá ok? Para encerrar a minha fala, agora finalmente, Tito, eu gostaria de dizer que a participação do candidato, do representante de cada distrito no concurso nacional de oratória é um enorme desenvolvimento pessoal. Você colabora com o seu clube, com o seu distrito, com você e com a sua comunidade, tá ok? Muito obrigado, Tito. Valeu, Felipe. Fica com a gente aí até o final. Você, como ex-vencedor do concurso de oratória, será também muito bem-vindo a fazer comentários e perguntas para o nosso próximo palestrante aí. Muito bem, passando então à segunda fase desse nosso webinar, nós teremos agora o treinamento sobre o tema de oratória com um convidado especial da UMIR Brasil. Ele é o Ezequiel Schulman Rosa. É um convidado que ele não é rotaractiano, na verdade ele pertence a uma outra organização chamada JCI, e nós o convidamos da sua experiência vasta no tema de oratória. Só fazendo uma pequena apresentação do Ezequiel para que vocês conheçam ele um pouco melhor. O Ezequiel, ele tem 35 anos de idade, ele é casado e mora na cidade de Passo Fundo, Rio Grande do Sul. Ele tem formação em Direito e pós-graduado em Gestão Estratégica de Pessoas. E é sócio proprietário da Escalar Consultoria Empresarial e atua também no cargo de vice-presidente executivo comunitário na JCI Brasil. Originalmente, ele é do JCI de Carazinho, desde 2005, e na JCI Brasil, ele foi diretor do projeto de debate nas escolas e do projeto de oratória nas escolas, no qual atuou também como palestrante e instrutor, e ao todo, na sua carreira, soma mais de 1.100 horas de palestras e treinamentos. Então, é uma pessoa com ótima experiência, que eu vou passar a bola agora e já deixo de antemão avisado que podem deixar perguntas para ele através do Google Plus e eu estarei trazendo aqui para a nossa conferência. Ezequiel, a bola está contigo. Ok, Tito, muito obrigado pela oportunidade. Quero aqui, então, agradecer em nome do nosso presidente nacional, Guilherme Tibola, também o contato feito pelo nosso vice-presidente Fábio com a presidente Rafaela.
Não sei se ela está nos acompanhando, mas também quero deixar aí a Rafaela o agradecimento pela oportunidade de estarmos participando desse primeiro evento conjunto entre Rotaract e JCI, e também parabenizar aí o Felipe pela organização do concurso nacional de oratória, similar ao que o Rotaract faz do concurso de oratória. A JCI também tem, dentro das suas particularidades, um concurso de oratória. Então, temos muitos objetivos em comum, e nada mais justo aí que a gente possa fazer parcerias e poder estar atuando junto com o fim de ajudar a melhorar as nossas comunidades. O Felipe foi muito feliz em ressaltar os benefícios de se participar de um concurso de oratória, onde você, além de estar contribuindo com o seu clube, além de estar contribuindo com o seu capítulo, sua organização, você está se preparando para ser um cidadão melhor e para, consequentemente, esse comportamento melhorado, a comunicação efetiva, vai fazer com que a comunidade ao teu redor, as pessoas que te rodeiam, sejam pessoas melhores, né? Então, antes de mais nada, vamos aí entrar no tema. Eu agradeço aí o Tito por explanar aí a experiência, mas isso aqui vai ser algo mais informal, um bate-papo, e algo que a gente vai contribuir aí com algumas dicas, até por questão do tempo. Nós vamos falar também sobre a questão do tempo dentro da oratória. Em torno de 40 minutos aí vamos fazer um bate-papo sobre o tema oratória. Primeiramente, o tema oratória é algo que, quando se fala, já causa uma reação. Muitas pessoas têm aversão, muitas pessoas dizem que não se veem falando em público, muitas pessoas preferem tantas outras situações que não a oratória. Existe uma pesquisa que foi organizada por uma revista americana que entrevistou mais de 3.000 pessoas ao redor do mundo, apontando que 41% dessas pessoas, o seu maior medo é falar em público. Preferem enfrentar o medo da morte, preferem enfrentar o medo de problemas financeiros, preferem enfrentar o problemas de saúde, perda de membros queridos da família, mas o medo de falar em público é algo que realmente bloqueia essas pessoas. Então, que bom que existam organizações que possam estar incentivando as pessoas a desafiar esse medo, a vencer esse medo, ou, melhor dizendo, a dominar esse medo. Porque o medo, ele é importante em qualquer situação da vida da gente. Porque se nós tivermos medo de errar, nós não vamos ser autoconfiantes. O excesso de autoconfiança faz com que muitas vezes nós sejamos displicentes. Então, o medo, sim, é importante na vida da gente. Porém, nós temos que dominar ele, nós temos que administrar ele, fazer com que ele nos ajude a vencer os nossos desafios. Mas antes mesmo de entrarmos no tema oratória, nós vamos falar um pouco de onde que começa a oratória, aonde começa a comunicação em si. O título falava antes, quando nós conversávamos anteriormente, que a oratória começa quando a gente acorda e termina quando a gente dorme, né? Então, concordo com ele e vou além. Digo que às vezes até dormindo a gente se comunica, né? Sonhando, muitas vezes com alguns ruídos, o corpo da gente está comunicando. Mas, enfim, tirando essa questão à parte, a oratória começa, a comunicação, enfim, ela começa desde o ventre da mãe, onde a criança se movimenta, ela começa a dar sinais. Ela ali, no momento do nascimento, o choro é uma forma de comunicação, é uma forma de expressão daquele ser humano que está vindo ao mundo, né? Então, a comunicação ela não precisa ser necessariamente falada, ela pode ser escrita, ela pode ser através de sinais, ela pode ser através de uma placa de trânsito. Então, a comunicação ela é muito mais abrangente e ela está presente no nosso dia a dia a todo momento.
E dentro dessa comunicação, nós temos a linguagem corporal, que antes mesmo de nós emitirmos qualquer palavra, de nós, como eu digo, antes de a gente abrir a boca, a gente já está comunicando. A gente já está passando uma imagem, está passando um conceito para o teu público da a tua postura, como que você se porta diante da pessoa, do teu público, já está dizendo alguma coisa. Com certeza, vocês já devem ter vivenciado a situação de entrar numa loja onde vocês querem comprar um produto e aí você encontra lá no fundo da loja um vendedor escorado no balcão, mal lhe dá atenção, você lá querendo realizar o teu sonho de comprar o carro novo, você lá querendo realizar o sonho de comprar a TV de 50 polegadas, e aquele vendedor vem sonolento, vem devagar, vem sem entusiasmo, por mais que ele queira depois mostrar toda a sua habilidade de venda, já criou-se uma pré-imagem de uma pessoa que realmente não está comunicando o que um vendedor deveria comunicar. Então, antes mesmo de nós emitirmos alguma palavra, a nossa comunicação já está funcionando. Isso fica bem claro quando nós mostramos nas expressões faciais. Fica muito evidente quando falamos de tristeza, de medo, de alegria, principalmente também de gostos. Quando você pergunta para uma pessoa, você gostou de tal situação? Você gostou disso? Muitas vezes a pessoa, sem responder, ela pode até dizer sim, mas o semblante dela, a expressão corporal dela, disse outra coisa. Né? Então, para que nós tenhamos uma eficácia na comunicação, nós precisamos analisar alguns pontos. E a primeira questão que nós temos que analisar é reter a atenção do público. Chamar a atenção do público para o que você quer falar, para o que você quer comunicar. E dentro da comunicação dia a dia, muitas vezes a gente encontra assim, pessoas agitadas, compromissadas, vão lá, passam um recado, passam uma informação, viram as costas e saem, mas não garantem que essa informação realmente foi compreendida, que ela foi abstraída por aquela pessoa que precisava receber aquele feedback, que precisava receber aquele recado. Então, primeiro, a certeza que um bom orador deve ter é que a pessoa com quem você está se comunicando está conectada com você, que você consegue estabelecer um diálogo com ela. Um segundo ponto, muito importante também, é você estar convicto daquilo que você está comunicando. Muito cuidado com as palavras acho, eu acredito. Não, você tem que ter a força de mostrar que você está convicto de que esta é a sua opinião com relação ao tema. Ezequiel, com licença. Só fazer uma pequena interrupção. Eu estou te ouvindo muito bem, mas algumas pessoas estão comentando que poderia ser um pouquinho mais alto. Se você tiver como aumentar só um pouquinho o padrão de voz, a gente agradece. Ok, vou aumentar o... Deixa eu ver se tem algum recurso aqui que eu possa melhorar o microfone. Talvez. Deixa eu ver aqui. Pelo Hangout eu já tentei aumentar o seu volume, mas... Ok, deixa eu verificar aqui. Tem mais algum... Ok, vamos lá. Qualquer coisa, nos comuniquem aí para a gente tentar melhorar. Vou estar de olho. Então, conhecimento, você estar com conhecimento, embasamento sobre aquilo que você está comunicando, você ter propriedade quando aborda o tema, também é um fator crítico para que a comunicação seja eficaz. Outro ponto bastante importante é a relevância. Aquilo que você está comunicando é relevante? Aquilo que você está chamando as pessoas para lhe ouvir, ou que você está trabalhando, você está discursando, você está explanando, ela é um conteúdo relevante, né? Como nós temos aqui 40 minutos para abordar de oratória, nós temos que condensar esse conteúdo para 40 minutos.
nós poderíamos falar 12 horas, 15 horas, 20 horas sobre oratória. Mas, então, o que é relevante para estarmos abordando em 40 minutos? Então, por isso que eu procurei sintetizar o conteúdo, pincelar algumas informações aqui, que nós vamos estar trabalhando no decorrer desse tempo. Outro fator, pensando no seguinte sentido, que o nosso corpo, antes de nós emitirmos qualquer palavra, já está comunicando, é causar uma boa impressão, seja ela através da sua aparência, da sua vestimenta, você criar uma boa impressão para criar empatia com o teu público, criar empatia com quem você está se comunicando. O Tito comentou, perdão, o Felipe comentou a respeito da vestimenta no concurso, né? Ele falou muito da coerência da sua vestimenta com a sua apresentação. E nos meus cursos, no trabalho oratória, eu trabalho alguma dica de vestimenta de você, além de estar adequado com um tema que você está abordando, mas que você também esteja adequado ao seu público. Por exemplo, você é uma pessoa que trabalha com agronegócio, que você trabalha com venda de equipamentos para a agricultura, e você é convidado para ir lá no interior dar um treinamento sobre como funciona um determinado equipamento. Dificilmente você vai ir nesse momento de terno e gravata, né? Porque facilmente as pessoas vão criar uma antipatia com a tua postura. Porque lá não é comum no dia a dia as pessoas estarem de terno e gravata. Diferente de como o Felipe comentou, um concurso de oratória, que vai ter um protocolo, que terão autoridades. A vestimenta, ela faz com que você crie essa boa impressão e que você passe para os jurados, principalmente, que você está coerente com o assunto, com a ocasião e com o público para o qual você está se comunicando. Outra questão também importante, um dos elementos da comunicação eficaz é a palavra, é a pronúncia das palavras de forma correta, principalmente cuidando nos finais das palavras para evitar o corte dos S's, alguns R's das palavras, para que fique claro o que você está querendo comunicar, que fique bem claro as palavras que você está colocando no teu discurso. Outro ponto muito importante é a questão da fisiologia. Fisiologia, um termo que talvez não é de conhecimento de todos, mas é justamente como que você gesticula, como que você coloca a tua postura corporal, os teus gestos. Esses teus gestos estão adequados à tua fala quando você fala, por exemplo, de futuro e você aponta para trás. Quando você fala do céu e aponta para baixo, são questões incoerentes. Então, se você fala do céu, você vai utilizar o gesto para cima. Quando você fala de futuro, você vai utilizar o gesto mostrando para frente. Isso mostra a coerência e mostra que a tua fisiologia está adequada ao conteúdo que você está apresentando. E outro ponto muito importante na comunicação é o tom de voz. O tom de voz, ele pode ferir, né? Ele pode machucar, ele pode agredir. Então, por isso que o tom de voz ele tem que estar muito adequado àquilo que você está comunicando. Você não necessariamente precisa gritar para chamar a atenção das pessoas, você não necessariamente precisa estar sempre falando alto, utilizando aqueles discursos inflamados que políticos usam para convencimento. Mas o tom de voz estar adequado à situação. Quando se fala de tristeza, o tom de voz, o semblante adequado a essa tristeza. Quando se fala de alegria, o tom de voz estar adequado a essa situação. Então, esses são pontos muito importantes que devem ser lembrados na comunicação perfeita, que é, então, reter a atenção do público, estar convicto daquilo que você está comunicando, valorizar o tempo das pessoas, isso é muito importante. Eu vi que vocês têm uma particularidade do concurso que é de 3 a 5 minutos na regra, então respeitar esse tempo, até porque no concurso
existe uma penalidade para quem fica aquém do tempo ou além do tempo. Tá? O conhecimento, a relevância, a boa impressão, a palavra, a fisiologia e o tom de voz. Agora, então, entrando especificamente no tema oratória, nós vamos trazer aqui alguns conceitos de alguns pensadores sobre oratória. Nós temos, então, primeiramente, para Aristóteles, a oratória é a faculdade de encontrar meios de persuasão sobre um assunto. Então, Aristóteles fala que, para ser considerado oratório, precisa ter persuasão, precisa ter um conjunto de fatores que convençam as pessoas de um determinado tema. Já Quintiliano diz que oratória é a arte de falar bem. Não necessariamente ter a persuasão, não necessariamente tendo o convencimento, mas sim falar bem. E Cícero já foi mais sucinto e diz que oratória é a arte da persuasão. É a arte de fazer convencer as pessoas daquilo que você quer, da ideia que você tem a explanar. E aí nós temos na história da humanidade dois grandes exemplos de pessoas que utilizaram a oratória. Nós podemos citar para o mal, né, a pessoa de Hitler, que utilizou da oratória, da sua comunicação, para conquistar adeptos à sua filosofia e pregar o mal. Nós também, independente de ideologia religiosa, de credo religioso, nós temos Jesus Cristo, que foi um enviado, enfim, do seu Pai, e que teve uma mensagem e que levou, então, seus seguidores, e que, mesmo depois de milhares de anos, ainda deixou a sua mensagem, deixou a sua palavra. Então, alguns conceitos de oratória que vejo que a persuasão para alguns é importante, para outros não a persuasão, mas simplesmente falar bem, né? Você utilizar das melhores técnicas para falar bem. Aí, saindo da comunicação, falando um pouco sobre o conceito de oratória, talvez a grande dúvida de vocês que vão estar participando do concurso de oratória é: o que eu vou falar? O que eu vou estar explanando? Nós temos um tema central, pelo que o Felipe falou, que pode ser explanado, mas dentro desse tema central, o que eu vou falar? Então, primeiramente, nas capacitações de oratória, nos cursos, a gente fala que falar de si mesmo é mais fácil. Você contar uma experiência, você contar uma vivência, você contar algo do teu dia a dia é muito mais fácil. Por quê? Porque está internamente, está dentro de você. É uma verdade sua. Dificilmente alguém vai contestar esse teu conhecimento, essa tua explanação. Então, para quem está começando na oratória, a sugestão é você treinar com algo que você conhece, com algo da tua vivência. Conta uma história que tu viveu, treina dessa maneira que fica mais fácil. Ok, mas agora vocês terão um concurso, terão um tema, então vocês vão precisar definir o escopo do trabalho de vocês. O que eu vou apresentar? Quais são os argumentos que eu vou utilizar? Quais são as premissas que eu vou trabalhar? Quais são as vertentes que eu vou trabalhar para atingir esse objetivo de convencer que eu mereço ser o classificado ou, enfim, o vencedor do concurso. Com certeza, você precisa saber quanto tempo eu terei. Nesse caso, nós temos, então, de 3 a 5 minutos. Mas vamos pensar no dia a dia, vamos pensar na comunicação do dia a dia, onde você foi convidado para explanar um assunto, um cliente lhe chamou para apresentar um produto. É muito importante você saber quanto tempo eu terei disponível para poder trabalhar o conteúdo. Porque se você não souber e não se planejar para o tempo, você pode correr o risco de se preparar para 20 minutos e chegar na hora e ter só 5. Aquilo que realmente
ficou para o final dos 20 minutos e você vai ter que adequar o conteúdo. Então, por isso que é muito importante saber quanto tempo eu terei para fazer a minha explanação. E aí, tendo definido o tempo que eu tenho que, dentro desse tempo, colocar o que é mais relevante. Hoje, numa propaganda, numa grande rede nacional de televisão, os comerciais é em torno de 30 segundos. Uma empresa, com certeza, poderia falar 10, 15, 20, 30 minutos sobre um produto, sobre um veículo, sobre uma televisão, mas elas têm 30 segundos. E aí vem o desafio de dizer o que é mais relevante, o que vai fazer, o que vai atingir o nosso objetivo dentro de 30 segundos. Né? Então, por isso que é muito importante você ter tópicos, você ter o grau de importância de cada assunto e adequar esse grau de importância para o tempo. Se eu tivesse 10 segundos para falar sobre oratória, eu diria que praticar oratória é fundamental para vencer e se diferenciar no mercado de trabalho. Então, por isso, pratique oratória. Então, para 10 segundos é o que eu poderia fazer. É incentivar as pessoas a praticar oratória, praticar a comunicação eficaz. Pois bem, aí dentro do que eu vou falar, nós podemos traçar em 3 linhas de planejamento. Uma delas, então, é a introdução. Mas como que eu vou definir quanto tempo eu vou utilizar para fazer a introdução? Normalmente, existe uma regra que você divide o teu tempo em 5 partes. Né? Nós temos 5 partes. A introdução vai ocupar essa primeira parte do teu discurso. Vamos utilizar o exemplo do concurso de oratória de vocês. O máximo é 5 minutos. Então, no máximo, a minha introdução ela tem que durar 1 minuto. Né? E o que eu vou fazer nessa introdução? Eu vou chamar a atenção das pessoas. Olha, estou aqui, vai começar. Eu tenho algo importante para vocês. Prestem atenção em mim nos próximos minutos, que com certeza vocês não irão se arrepender. É essa mensagem que você tem que passar na introdução. Eu não sei se tem alguma regra no concurso que possa estar dizendo, mas é você utilizar da gentileza, saudar as pessoas, agradecer a oportunidade, referenciar as autoridades que estão presentes, as pessoas que estão organizando esse concurso, utilizar algo de impacto que chame as pessoas realmente a atenção para aquele tema que você vai estar abordando. E uma dica muito importante com relação à introdução é que a primeira impressão é a que vai determinar a atenção das pessoas durante o teu tempo. Então, você precisa dizer, olha, vai valer a pena vocês me escutarem por 5 minutos. Então, nesse 1 minuto, você tem que despertar a atenção deles e fazer a tua apresentação e saudar as pessoas cordialmente, chamar a atenção para o teu assunto. Aí nós temos, voltando lá nas nossas 5 partes do nosso discurso, nós temos a mensagem. A mensagem, então, nós vamos ocupar 3 partes desse. Então, fazendo uma analogia aos 5 minutos, nós teríamos, então, 3 minutos para fazer, então, a mensagem. O que eu vou dizer? Eu vou falar sobre empreendedorismo, eu vou falar sobre sociedade e profissionalismo. É isso, Felipe? Felipe, nos ouve? É isso mesmo. É exatamente esse o tema. Uhum. Ok, então vamos utilizar essa analogia do concurso, que eu vou falar, então, 1 minuto sobre sociedade, eu vou falar 1 minuto sobre empreendedorismo e eu vou falar 1 minuto sobre profissionalismo. E vou deixar essa última parte, que é a conclusão, para quê? Para fazer um apanhado geral, fazer um resumo das ideias que eu coloquei, porque pode ser que em algum momento um jurado ou algum relevante no teu discurso. Então, o resumo, a conclusão, também serve para isso, para você reforçar os pontos mais importantes da tua explanação e também
para causar um impacto duradouro. O que é o impacto duradouro? Nós falávamos na introdução que o que você faz de impacto é para fazer com que as pessoas prestem atenção até o final do teu discurso. E na conclusão, o impacto que ele tem que gerar é o impacto que vai fazer com que essa pessoa lembre depois de 7 dias, depois de 10 dias, depois de 15 dias daquilo que você estava falando. É passar 30 dias depois e ela vivenciar uma situação, olha, o que eu ouvi aquele dia no concurso de oratória, eu ainda lembro. Né? Então, por isso que a conclusão ela tem que ser forte nesse sentido, no sentido de fazer com que as pessoas lembrem do teu discurso, mesmo com o passar do tempo. Falamos um pouco, então, no que eu vou falar, em como planejar o discurso, até para evitar a questão de você falar a mais do tempo ou menos do tempo. Algumas dicas aí para você fazer o planejamento do seu discurso. E agora, então, vem o como. Como que eu vou falar? Porque não basta simplesmente nós termos palavras bonitas se você não interpretar, não ensaiar, não praticar o como eu vou estar falando essas palavras. Eu costumo dizer, usar o exemplo de que discursos de formaturas, onde o orador da turma, ele sabe que vai ser o orador da turma, pelo menos 60 dias antes, e ele vai representar a turma. E aí o que acontece? Na grande maioria das vezes, ele fica buscando na internet, buscando, enfim, em alguns lugares, palavras bonitas para o seu discurso. O que eu vou falar? O que eu vou dizer? Mas ele esquece de dar emoção para essas palavras e esquece de ensaiar a emoção dessas palavras. E aí o que nós vemos muitas vezes é uma pessoa que vai lá na frente e lê um discurso e não demonstra nenhum tipo de emoção, né? Quando o propósito de um discurso de formatura é transmitir a emoção daquele momento, a emoção do tempo que todos vivenciaram, que foi as conquistas que todos tiveram, as dificuldades que todos tiveram. Então, por isso que é muito importante o como eu vou falar. E aí, dentro do como eu vou falar, é utilizar o tom de voz adequado em cada momento do seu discurso. É você pegar o seu discurso e identificar em que pontos você vai alternar a voz. Porque nós podemos, como eu disse, chamar atenção mesmo falando baixo. Aqui nós temos o problema do recurso, que se eu falar muito baixo, vocês não vão ouvir mesmo. Né? Mas então, identificar pontos no discurso onde você vai falar mais baixo, ou pontos onde você vai enfatizar, que você vai erguer o tom de voz e você vai chamar atenção para aquilo que você quer dizer. Mas o que não pode é a monotonia. Você tem que alternar os picos de voz para manter as pessoas atentas, principalmente para as pessoas que são mais auditivas, que conseguem compreender mais pelo sentido da audição. Então, por isso que o tom de voz ele é muito importante e principalmente adequado a cada situação. Quando você fala de dor, o teu tom de voz tem que expressar dor. Quando você fala de alegria, o teu tom de voz tem que expressar alegria. Né? Então, por isso que é muito importante a adequação do tom de voz a cada momento do teu discurso. Outra coisa importante é a respiração adequada. Você ensaiar a respiração, ensaiar para as pausas corretas, no tempo correto, para você também poder se recompor o oxigênio, para evitar você emendar uma frase e chegar no final da frase quase sem ar, e aí vai continuar o próximo parágrafo, você não consegue porque você estendeu muito o último parágrafo. Então, usar a respiração adequada para que a sua voz não se perca, para que a sua voz não falte antes do final do seu discurso. Outro artifício muito interessante
dentro da respiração é cuidado com as pausas. Você pegar o teu discurso e pensar aonde eu vou colocar uma pausa, aonde eu vou colocar uma vírgula, aonde eu vou colocar uma ênfase, porque dependendo do que você colocar, dependendo de como você coloca uma ênfase mal colocada pode dar uma interpretação totalmente contrária. Posso citar um exemplo do nosso ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que há muito tempo atrás disse, numa entrevista na rádio CBN, disse a seguinte frase: eu não sou contra a privatização da Petrobras. O que aconteceu? No próximo dia surgiram inúmeras manifestações dizendo que o Fernando Henrique iria vender a Petrobras. O que aconteceu? Certo ou errado, a gente não sabe se era mesmo essa a intenção dele pronunciar. Ele foi para um jornal de grande circulação e colocou a errata. O que eu quis dizer? Eu não, vírgula, sou contra a privatização da Petrobras. Então vejam que uma ênfase mal colocada ou uma vírgula mal colocada muda todo o sentido da sua comunicação. Então por isso que a ênfase ela se faz necessária no discurso para que fique bem claro o que você quer deixar no seu discurso. Então, a minha sugestão é que vocês preparem o discurso de Opa, o Felipe está conectado. Eu tô te ouvindo também. Eu acho que o Ezequiel deve ter dado uma caída, tudo bem? Tudo jóia. Como ele estava comentando, você tem que estar preparado para tudo que circunda aquele contexto da apresentação. Então, no caso dele, ele depende de uma ferramenta online e que é passível a falhas. Acabamos de provar com a prática o quão complicado é a oratória. Bom, vamos dar mais um minutinho até que ele retorne, caso ele consiga realmente. Felipe, você queria aproveitar esse momento para dar algum aviso? Sim, eu queria fazer dois ganchos que tem muito a ver com o que o Ezequiel falou. A apresentação, o conteúdo e a voz de vocês, candidatos, são avaliados no Concurso Nacional de Oratória. E o próprio regulamento, ele usa o termo entusiasmo, pessoal. Então, muita atenção com isso, entusiasmo. Você consegue convencer o público, tá? Aí entra também a questão da argumentação. Então, os candidatos que estão nos ouvindo nesse momento, lembre dessa palavra, entusiasmo, tá ok? Um ponto bastante interessante que eu vou falar agora, e Tito, também, se possível, eu quero repetir no final. A questão do nosso tema central. Pessoal, o nosso regulamento, a gente fez de tudo para tornar clara essa questão. O artigo de número 13, o artigo 13º, ele diz o seguinte: o discurso dos candidatos seguirão um tema central. Tal tema é composto por 3 enfoques diferentes. Vou repetir, 3 enfoques diferentes. Qual é esse tema central? Já falamos aqui. Sociedade, empreendedorismo e profissionalismo. Esse tema central tem 3 enfoques diferentes. Sociedade é um enfoque, empreendedorismo é um enfoque e profissionalismo é outro enfoque. Então eu pergunto a vocês, se o candidato X, ele fazer todo o seu discurso falando somente de sociedade, relacionando, vamos dar um exemplo aí, relacionando a fábrica cultural, um determinado gênero artístico, teatro, com sociedade. Ele fugiu do tema? Não, ele não fugiu do tema. Por quê? Ele está atendendo o tema central e está falando de um enfoque. Qual é esse enfoque? É sociedade, tá? Então, eu queria deixar isso bem claro para vocês, tá? Você pode se ater a somente um foco
Olá, na verdade, o que nós vamos ter? Nós vamos ter 38 mini, é possível ter, né? 38 mini palestras, vamos dizer assim, tá? perfeito. Aí no final eu já vi que tem algumas questões sobre vestimenta, eu termino de completar isso. É, eu gostaria só que você desse uma reforçada, e aproveitando a pergunta que a Poliana Carrijo fez, ela colocou assim, entre profissionalização, empreendedorismo e sociedade, eu devo entrar nos três ou em um só tema? Repetindo o que eu disse, Poliana, demais companheiros. Você pode fazer uma abordagem com todos os temas e você pode se ater a somente um enfoque. Então, Poliana, você quer falar somente sobre empreendedorismo, que é um enfoque, um exemplo. Você quer falar de agronegócios, financiamento coletivo, empreendedorismo rosa, negócios sociais. Isso tem a ver com qual enfoque? Isso tem a ver com empreendedorismo. Então, você não está fugindo do tema central. Poliana, você quer fazer um discurso envolvendo todo o tema central, os três enfoques? Você pode também fazer isso, tá? Então, o seu discurso é bem aberto, tá ok? Você tem uma flexibilidade bem grande, tá? Perfeito. Eu coloco até, pela experiência que eu já tive de ver TEDs, eu acho que é mais ou menos essa a ideia mesmo, para quem conhece também, aí vai saber que o tema central dos TEDs, ele é abrangente, pessoal, e normalmente cada palestrante te dá o seu enfoque pessoal para aquele tema que é proposto. Então, é importante você conhecer os projetos, as ideias de cada um naquele tema, e não que nós tenhamos a mesma palestra sobre o mesmo tema e esperado as mesmas palavras de cada um. Pelo contrário, eu acho, e o Felipe pode me corrigir se eu estiver errado, que exatamente a proposta com isso é que a gente escute várias versões de uma mesma história. Exatamente. Tá? Então, o que vai acontecer? Esse tema central, formado por três enfoques diferentes, vai permitir com que cada candidato, cada orador, fale do tema central, em alguns momentos do mesmo enfoque, de uma forma diferente, tá? De uma forma bem diferente. Só para quem não conhece, tá? A gente sabe que isso ainda é algo bem novo. O Felipe, o que é TED, tá? O TED é uma plataforma de ideias, tá? Isso surgiu nos Estados Unidos, vem desde 1984, onde se junta tecnologia, entretenimento e designer, tá, pessoal? Então você tem aí, imagine eu, Felipe, eu vou fazer um vídeo curto e vou falar sobre um determinado tema, tá? Isso tem a ver com o TED. O objetivo do TED é compartilhar ideias, tá? Ideias. Aproveitando isso, o Tito, eu já vou fazer um gancho com vestimenta, tá? Meus amigos, se nós temos flexibilidade no tema, você tem um tema central, mas ele pode ser abordado com três enfoques diferentes. Você pode mesclar esses enfoques também. Você é obrigado a ir de terno, pessoal? Não, meus amigos. Se fosse para vocês irem de terno e gravata, sapato preto, estaria no regulamento. Se a gente agisse dessa forma, nós estaríamos fugindo do nosso objetivo, de onde nós buscamos o sentido para o 8º Concurso Nacional de Oratória, tá? Então, volta naquilo. O seu tema, a sua apresentação deve haver ligação com vestimenta. Felipe, vamos dar um exemplo. Olha, alguém vai falar aí, vai abordar mais o enfoque sociedade. Aí ele vai fazer um gancho com rock, tá? Com um espetáculo de rock. Ele vai fazer um gancho com o espetáculo de rock, o discurso dele. Ou com MPB, ou com sertanejo. Ele deve ir de terno, pessoal? Não, ele não deve ir de terno. Aí ele vai estar fugindo. Ele vai estar fugindo do que ele está falando, sua vestimenta não está em sintonia com o que ele está falando. Ele pode ir com uma calça jeans, com um tênis, com uma camiseta polo, pode ficar à vontade. O Ezequiel deu um ótimo exemplo, que é a questão do agronegócio. O candidato X,
ele vai falar sobre agronegócio, empreendedorismo e agronegócio. O enfoque dele é o quê? Empreendedorismo, voltado para agronegócio. Ele pode ir de terno, pessoal? Vai ter uma total ligação com o tema? Não, não vai ter uma total ligação, tá? Então, esqueçam isso, tá? Agora, isso volta a pergunta. Felipe, então eu não devo ir de terno? Eu não sei como vai ser o seu discurso. O seu discurso tem sentido? Faz sentido você ir de terno com o seu discurso? Se fizer, meu amigo, vá de terno, tá ok? Então, pessoal, se fosse para vocês estarem moldados, vamos usar a palavra aí, uma palavra de fácil compreensão, um discurso quadrado, moldado, engessado, estaria no regulamento, tá ok? Então, se atentem a isso. Você tem uma flexibilidade de tema, você tem 3 enfoques, em um mesmo tema você encontra 3 enfoques, meus amigos, e isso está ligado à sua vestimenta. Você vai falar aí de turismo, tá? Também tem a ver com empreendedorismo, tá? Você pode, a sua vestimenta deve estar ligada a turismo, a empreendedorismo, ok? Ok. Eu acho que agora o Ezequiel já conseguiu recuperar sua conexão. Ok, Tudo bom, Ezequiel? voltamos. Como Vamos, foi a vamos, queda? obrigado. Não, tranquilo. Nós tocamos o barquinho por aqui. Beleza. Obrigado aí, agradeço pela compreensão aí, mas já voltamos. Ok. Fica à vontade, então. Ok, então, dando continuidade aí ao tema, estávamos falando sobre, então, a expressão corporal, de você manter o corpo de uma forma ereta, cuidando da posição dos braços, mãos e braços, não ser displicente com os gestos, cuidar com utilizar os gestos de maneira coerente com a linguagem que você está comunicando, né? Então, cuidar com gestos abusivos, muitas vezes a falta de treino, a falta de preparo faz com que os gestos sejam feitos de maneira intuitiva, que você não cuide o gesto que você está fazendo. Então, cuide para que esses gestos estejam coerentes, mapeie esses gestos para que no planejamento do seu discurso o gesto seja o mais coerente possível. Cuidar para que esses gestos não sejam repetitivos, sempre o mesmo gesto. Cuidar também para que esses gestos sejam abaixo da linha do queixo, como eu tinha comentado antes, talvez de repente na perda da conexão, talvez não foi passado esse conteúdo, mas então cuidado acima da linha do queixo e também cuidado com os gestos abaixo da linha da cintura, né? Então, entre a linha do queixo, abaixo da linha do queixo e a linha da cintura. E no aspecto lateral, cuidar para que eles não passem um palmo além dos seus ombros. Isso é uma dica de um retângulo. Imagine um retângulo aqui, né, entre a linha da cintura, entre a linha do queixo e mais ou menos uma linha imaginária nas laterais, até um palmo além dos ombros. Muito cuidado também com o jogo fisionômico. Se você tem alguns tiques de franzir a testa, piscar, franzir nariz, algumas coisas nesse sentido também é importante, porque isso pode tirar a atenção dos jurados, tirar a atenção do teu público, principalmente para aquelas pessoas que são mais visuais. Antes eu falava da questão do tom de voz, principalmente para quem é mais auditivo. Quem for mais visual, esses tiques, esses jogos fisionômicos, acaba chamando mais atenção do que propriamente a mensagem que você vai passar. Então, dando seguimento do que falar, como falar, nós também temos o que é importante observar no discurso são os recursos. Que tipo de recurso eu vou utilizar para a minha comunicação? Nós podemos citar aqui mais especificamente, então, para a oratória, o microfone. Então, lembrando, o microfone ele deve ser um recurso para auxiliar o seu desempenho da comunicação, auxiliar a sua oratória.
Então, você deve conhecer bem o microfone, verificar a distância dele, verificar o nível de percepção de captação do som, porque ele é para auxiliar você. Mas se não for bem utilizado, ele pode prejudicar você. Né? Então, se certifique que você está utilizando ele, a voz está passando pelo microfone. Muitas vezes, aqueles microfones fixos, onde você vai olhar para o lado, olhar para o outro, e você perde o contato do teu jato de voz com o microfone. Então, procure fazer com que o seu jato de voz, mesmo quando você olha para um determinado local do público, ele continue passando pelo microfone. Antes de começar a sua oratória, antes de começar a sua locução, faça o ajuste da altura, da posição do microfone. Lembre-se de desligar o microfone para fazer esse ajuste. Porque se você fizer o ajuste desse microfone com ele ligado, pode causar ruídos desconfortáveis para o público antes de você iniciar a sua locução. Outro recurso que é utilizado bastante também para oratória, eu não sei como que funciona dentro do concurso do Rotaract, mas é a tribuna. Então, a tribuna, lembrando a exemplo do microfone, ela também é um recurso para auxiliar, mas se você não tiver um bom relacionamento com a tribuna, ela pode vir a atrapalhar. Então, a tribuna é um local onde você pode repousar as suas anotações, um local onde você vai repousar as mãos, não é para agarrar a tribuna. Fiquem tranquilos que a tribuna não foge, ela não morde, ela não belisca, né? Ela está ali para te auxiliar no desempenho no teu discurso. Com relação às anotações, o papel, tem algumas dicas que é bom você utilizar para, como o Felipe disse, vocês têm uma regra que não permite o uso da leitura. Mas o papel, ele vai ser um recurso que você vai colocar tópicos, vai colocar lembretes ali, e que você pode utilizar um papel mais grosso para evitar que esse papel voe da tribuna, que você numere a ordem desses papéis para evitar, às vezes no nervosismo, você pode derrubar esses papéis, perder a ordem do teu discurso. Então é muito importante você também, de preferência não branco, que você utilize esse papel de outra cor. Por quê? Porque normalmente o orador é o centro das atenções, é onde está focada a luz do auditório. Normalmente se apaga a luz da plateia e o foco de luz fica direcionado em cima do orador. E essa luz, se for num papel branco, ou num papel, principalmente um papel que tenha brilho, o que vai acontecer? Ela vai refletir contra os seus olhos. Então, é importante que esse papel seja, de preferência, de outra cor, de preferência que não reflita a luz que vai estar colocada em cima do orador. Então, falando ainda sobre a comunicação eficaz, nós falamos lá no início, vamos lembrar que a comunicação não é aquilo que se diz, mas sim aquilo que se entende. Então, portanto, a responsabilidade da comunicação está no comunicador. O que eu tenho visto bastante nas redes sociais, os jovens comentarem o seguinte: eu sou responsável pelo que eu falo, não pelo que você ouve. Tá? Mas, na verdade, a responsabilidade da comunicação está sim no comunicador. Você tem que ter a certeza de que você foi efetivo, que você deixou a mensagem e que a pessoa que está lhe ouvindo, o teu público, o teu espectador, realmente entendeu a sua mensagem. Então, por isso que é muito importante você ter a certeza de deixar a mensagem bem clara para que o público possa entender. Então, nós vamos quase finalizando aqui a nossa participação nos tópicos de oratória. O que um bom orador faz? Né? Primeiro, ele sabe que para falar bem em público é preciso falar em público. É impossível alguém que nunca falou em público
se sair bem numa primeira vez, numa primeira experiência. Então, é muito importante que você se oportunize, que você utilize o almoço de domingo para fazer na família, para fazer uma pequena explanação, que você, dentro da empresa, contribua com seus colegas, dando mini palestras, que você se experimente no público. Então, é preciso realmente praticar e cada vez mais criticar as suas apresentações para poder ter um desempenho melhor. Um bom orador, ele sabe que ele precisa se preparar, ele precisa organizar o seu discurso, ele precisa adequar o tempo, ele precisa ver o que é mais importante, ele precisa se preparar. Um bom orador, ele estuda o tema, né? Ele vai em busca de subsídios para fazer um bom discurso do tema. Ele planeja, ele organiza, ele vai em busca do treinamento, ele treina exaustivamente até chegar no ponto de dar o seu melhor. Um bom orador, ele é simpático com o seu público, ele traz humor ao seu discurso, ele traz, por mais que algumas situações exijam uma seriedade, mas é muito importante que o orador ele tenha a empatia do seu público, e para isso é preciso também trazer um pouco de bom humor para o discurso. E principalmente, um bom orador sabe quanto vale o tempo de cada participante. Então, por isso, ele é efetivo, ele é objetivo em passar o seu recado, e não onde é dado um certo tempo e ele vai passando, e aí a comunicação perde a credibilidade. Então, para finalizar, até como o Tito havia comentado antes mesmo de nós entrarmos no Hangout, eu vou falar um pouco também sobre um projeto que a JCI tem em nível nacional, que é o projeto Oratório nas Escolas, que dentro do tempo que é o concurso de vocês também é de 3 a 5 minutos, e nós temos trabalhado muito a questão de conscientizar o jovem com relação ao combate à corrupção. Mas não aquela corrupção em grandes níveis, mas começar a corrupção nos pequenos atos do dia a dia, como furar fila, lucrar no troco, furar o sinal vermelho. Então, várias ações de pequenas corrupções no dia a dia, de fazer com que esses jovens, além de refletir sobre a sua conduta, também possam desenvolver a comunicação e levar esse recado para os adultos, levar esse recado à frente, de que não devemos aceitar esses pequenos atos de corrupção. Então, vocês vão participar de um concurso. O Felipe aí está entusiasmado, ele está projetando aí, eu vi que a premiação está bem legal para esse concurso. Então, o meu recado que eu digo para vocês é que estudem, que se oportunizem, que aproveitem essa oportunidade que a organização está dando para vocês, e se não vencer o concurso, pense que a maior vitória é vencer os seus desafios, é vencer os seus limites, né? Pense que talvez o vencedor é o que menos ganhou, mas aquele que não ganhou, mas que venceu o medo, que conseguiu administrar o medo e que conseguiu enfrentar uma semifinal, uma final de concurso, esse é o que teve o ganho maior. Então, esse é o meu recado aí que eu gostaria de deixar. Depois eu vou estar passando aí o meu e-mail, meu contato, se caso tenham alguma dúvida, além desse Hangout, eu estou totalmente à disposição. Obrigado, pessoal. Muito obrigado, Ezequiel. De verdade mesmo, eu gostei muito do tema. Infelizmente, a ferramenta deu uma travadinha no meio do caminho, mas o conteúdo foi enriquecedor, sem dúvida. E a sua experiência demonstra passa confiança no conteúdo que você passa. Eu queria fazer uma pergunta pessoal e meio maliciosa, perguntar o que você prefere, palestrar para 500 pessoas ou para um computador na frente de você?
Olha, agora eu estou tendo essa experiência, né, Tito? Mas eu vou te dizer assim que palestrar para pessoas, eu te digo que é melhor. É pelo menos o sentimento assim de contato com as pessoas, ele é algo que tem. Mas o que eu vou dizer? Falar diante do computador tem a desvantagem da frieza, que é uma máquina que você tá falando para a máquina, né? Mas se pensar no benefício, onde nós que custo nós teríamos para reunir todas as pessoas no local, a emissão de monóxido de carbono aí, de combustível que todo mundo ia ter que se deslocar, até a questão da sustentabilidade, com certeza nós temos que se adaptar a essas novas tecnologias e utilizar elas para disseminar conhecimento, para melhorar a nossa sociedade, sem dúvida nenhuma, né, Tito? Com certeza. Espero que a gente também possa ter contribuído um pouco para a sua vivência como orador e agora em novas tecnologias. Com certeza, eu vou sempre relatar que a minha primeira experiência de passar o meu conhecimento através da tecnologia foi com o Rotaract. Muito legal. Muito legal e obrigado também por compartilhar um pouco da sua experiência dentro da JCI. Nós, da Diretoria de Treinamentos da OMI Brasil, nós estamos começando e pretendemos continuar trazendo convidados de outras organizações que realmente têm similaridade de valores com a nossa e compartilha de objetivos de uma forma mais ampla. Então, sinta-se à vontade, desde a nossa organização, para usar nossa estrutura de treinamentos ou qualquer outra que a gente tiver, nós nos sentimos realmente muito à vontade em estar criando essa parceria com a JCI. Com certeza, nós da JCI também agradecemos a oportunidade de integrar esse evento do Rotaract e dizer que o nosso objetivo principal é criar mudanças positivas nas comunidades onde atuamos, que podem ser através do desenvolvimento pessoal, que pode ser através de fomentar negócios, que pode ser através de conhecer realidades no mundo e trazer melhorias para a nossa comunidade, e também diretamente na filantropia, na ajuda humanitária. Então, vejo que nós somos parceiros, aliados naturais do bem comum aí que a nossa sociedade tanto precisa, né? Com certeza, com certeza. Muito bem, obrigado, Ezequiel. Quem ainda estiver nos ouvindo e quiser fazer uma pergunta, nós ainda estamos online por mais alguns poucos minutinhos, então fique à vontade de publicar lá no Google Plus do Rotaract Brasil e deixar sua dúvida. Por enquanto, eu gostaria de deixar alguns avisos. Primeiramente, reforçar a questão da importância de vocês cadastrarem a participação de vocês no formulário que eu deixei disponível na página do Google Plus também. Esse cadastramento vai ser computado também para o Prêmio de Excelência da OMIR Brasil. Então, todo mundo, por favor, registrem-se. Outro anúncio muito importante que eu queria deixar, nós já temos programado a nossa capacitação do mês de novembro, tá? O tema abordado vai ser imagem pública, e ele vai ser abordado diretamente pela equipe de imagem pública da OMIR Brasil. Então, podem esperar nomes muito interessantes e um tema riquíssimo para ser abordado. A data prevista para esse treinamento vai ser no dia 27 de novembro, novamente às 21 horas. O dia 27 de novembro é a última quinta-feira do mês e a nossa proposta está basicamente em manter esses treinamentos mais para o fim do mês, de preferência nas quintas-feiras, quando possível. Então, tem uma imagem pública a ser abordada pela OMIR Brasil no fim de novembro. Bom, queria voltar agora à questão das perguntas, tá? Ficamos ainda umas 2 perguntas sem responder. Essas são mais voltadas ao concurso, de fato. Então, a pergunta da Tamires, do Distrito 4480. Ela pergunta se o vídeo que teremos que fazer será avaliado também pelos jurados. No edital teremos explicado certinho do que se trata e como devemos fazer esse vídeo? Felipe.
Felipe? Oi, pessoal, não sei se o Felipe está tendo alguma dificuldade, eu vou tentar responder por ele. Em relação ao vídeo, sim, isso vai estar bem explicado como que deve ser feito o vídeo, e lógico, ele é uma etapa de avaliação também. Então, essa etapa do vídeo ela tem uma importância muito grande para o apresentador, que já fica familiarizado com o próprio tema, e também para as pessoas que vão assistir aquele apresentador, poderem já conhecer o perfil dele antes e se motivarem a abordar o tema. Ok? Só um segundo aqui, enquanto eu faço contato com o Felipe. Bom, e a outra pergunta que nós temos é a pergunta do Mário Porto, que pergunta se o microfone estará fixo no local. Bom, a questão do microfone ser fixo ou não é obrigatório por regulamento, então essa resposta depende mais, na verdade, de uma questão de estrutura do ambiente da CONARC, e no nível de detalhamento que nós temos hoje, não seria correto afirmar com certeza. Então, normalmente o microfone ele não é fixo, mas deixamos mais à frente que, se essa pergunta permanecer, que o próprio Felipe explique isso quando tivermos mais detalhes. Tito, tô aqui, viu? Opa, estamos de volta. Sim. Só queria... Deixa eu só fazer uma pergunta que eu acabei respondendo, mas eu acho que você pode falar melhor. Em relação a detalhes para a realização do vídeo, tá? O pessoal está com dúvida, a Tamires colocou essa pergunta, se eles vão receber instrução de como fazer esse vídeo e quem que vai avaliar esse vídeo. Isso. Boa noite, Tamires. Separei aqui sua pergunta. Isso, você receberá por e-mail a instrução de como confeccionar esse vídeo, como eu tinha dito anteriormente. Os objetivos desse vídeo é apresentar você para o concurso, é um vídeo de autoapresentação, que fala de você e um pouco o que você pretende falar de uma forma superficial, tá? Você vai receber por e-mail todas as instruções de confecção desse vídeo, tá? Um ponto bastante importante que você perguntou esse vídeo será avaliado por jurados? Não, esse vídeo não será avaliado por ninguém. Os períodos que você passa por avaliação é na fase classificatória lá na CONARC e na fase final também lá na CONARC, tá? O vídeo é uma ferramenta que nós vamos utilizar nesse período inicial do concurso para apresentar você, candidato, para fomentar a participação dos rotaractianos no concurso, para envolver os rotaractianos do Brasil com o concurso. Então é mais uma ferramenta de apresentação, de divulgação do concurso. Ok? Ok. Muito bom, Felipe. Bom, pessoal, vamos encaminhando para o fim já. Nós não tivemos outras perguntas. A Rafaela, nossa presidente da UMI Brasil, deixou uma mensagem aqui no particular, Ezequiel, dizendo que não pôde participar ativamente do vídeo, da nossa conferência hoje, mas que ela teve como participando pelo áudio, né? Teve participando pelo outro lado. Então ela deixou um abraço muito grande e diz que agradece também pela UMI Brasil a participação da JCI. E aproveitamos esse momento aqui, que é o primeiro momento que nós temos juntos, para também fazer o convite para que vocês estejam presentes na nossa conferência nacional, que é a CONARC, será em janeiro, em Praia Grande. Então, nós convidamos desde agora para que vocês, a JCI, de uma forma geral, esteja presente e, quem sabe, até abordando alguns dos temas junto com a gente, tá? Ok. Mais uma vez agradecemos em nome da JCI Brasil a parceria e um fraterno abraço aí à presidente Rafaela aí, e pelo convite. Com certeza estaremos repassando a mais companheiros da JCI para estar prestigiando o evento de vocês em janeiro. Perfeito. Agradeço então a participação do Ezequiel, do Felipe, a participação de todos os rotaractianos que estão conectados.
Informo que esse material ficará, sim, disponibilizado na página do Rotaract Brasil no YouTube, tá, pessoal? Então, se vocês quiserem levar para os seus clubes ou compartilharem com seus colegas, fiquem à vontade. E lembrando que no mês que vem temos treinamento da Almir Brasil mais uma vez, no dia 27 de novembro, com o tema Imagem Pública. Espero encontrá-los por lá também. Tá? Um abraço, boa noite. Obrigado mais uma vez. Um abraço. Boa noite, pessoal. Obrigado. Boa noite. Tchau, tchau.